Bem-vindo de volta a esta jornada épica pela Bíblia. No episódio de hoje, exploraremos um encontro fascinante entre Abraão e o Senhor, que nos ensina sobre o poder de Deus, sua compaixão e a importância de interceder pelos outros. O capítulo começa com uma visita misteriosa. Abraão olha para cima e vê três homens parados ali perto. Ele corre para encontrá-los, inclina-se profundamente e oferece hospitalidade. À medida que a história se desenrola, fica claro que um desses visitantes é o próprio Senhor, provavelmente acompanhado por dois anjos. Durante a refeição, o Senhor reafirma sua promessa de que Sara terá um filho dentro de 1 ano. Sara, ouvindo da tenda, ri para si mesma em incredulidade. Afinal, ela já passou há muito da idade de ter filhos. Mas o Senhor confronta sua dúvida com uma pergunta poderosa: há algo difícil demais para o Senhor? Gênesis 18:14. Esta é a primeira verdade fundamental que aprendemos desta passagem. Nosso Deus é o Senhor. Deus é o Deus do impossível. Nenhuma situação é difícil demais. Nenhum problema é grande demais. Nenhuma promessa é extravagante demais para que ele a cumpra. Quando enfrentamos circunstâncias que parecem sem esperança, precisamos lembrar que servimos a um Deus que é especialista em fazer o que não podemos fazer sozinhos. Quando o Senhor se prepara para partir, ele decide revelar a Abraão seus planos para as cidades perversas de Sodoma e Gomorra. O clamor contra o pecado delas chegou ao céu e o juízo está a caminho. Mas antes que o Senhor haja, ele convida Abraão para uma conversa notável. Abraão, movido pela preocupação, começa a interceder. Gênesis 18, 23 e 24 descreve isso. Destruirás o justo com o ímpio? Ele pergunta. E se houver 50 justos na cidade? Abraão é ousado em seu pedido, apelando para a justiça e misericórdia de Deus. E, surpreendentemente, o Senhor concorda em poupar a cidade se ao menos 50 justos forem encontrados. Mas Abraão não para por aí. Em uma série de pedidos cada vez mais humildes e ousados, ele continua a clamar por misericórdia. E se forem 45? E se forem 40? E se forem 30? E se forem 20? A cada vez, o Senhor concorda em suspender o julgamento por causa do remanescente justo. Por fim, Abraão pergunta: e se apenas 10 forem encontrados lá? E o Senhor responde: por causa dos 10 não a destruirei. Gênesis 18, 32. Esta é uma impressionante demonstração da compaixão de Deus na intercessão de Abraão. Isso revela que o coração de Deus está sempre voltado para a misericórdia, não para o julgamento. Ele está disposto a poupar uma cidade inteira por causa de um punhado de pessoas justas. E isso nos mostra o poder de interceder pelos outros, suplicando em seu favor diante do trono de Deus. Essa história me lembra um notável avivamento que ocorreu na pequena vila de Kells, na Irlanda do Norte, no final da década de 1850. Tudo começou com apenas algumas pessoas, 4 novos convertidos que passaram a se reunir regularmente para oração e estudo da Bíblia. Até o final do ano, a frequência havia crescido para cerca de 50 pessoas. E à medida que continuavam a interceder por sua comunidade, algo extraordinário aconteceu. O avivamento se espalhou como fogo em palha seca, primeiro pelas paróquias vizinhas e depois pelo restante de Ulster e além. Estima-se que mais de 100.000 pessoas chegaram à fé durante esse período. As taxas de criminalidade despencaram. Em algumas áreas, a polícia não tinha casos para julgar nem prisioneiros para deter. O cenário moral e espiritual de toda uma região foi transformado, tudo porque um pequeno grupo de crentes escolheu se colocar na brecha e orar. Amigos, este é o poder da intercessão.
quando elevamos nossas vozes em favor dos outros, quando clamamos por misericórdia e avivamento, Deus ouve e responde. Podemos nos sentir pequenos e insignificantes, mas nas mãos de um Deus todo-poderoso, nossas orações podem mudar o curso da história. Então, o que isso significa para nós hoje? Primeiro, lembremos que servimos a um Deus para quem nada é impossível. Não importa quão sombrias nossas circunstâncias possam parecer, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que podemos pedir ou imaginar. Em segundo lugar, cultivemos um coração de compaixão por aqueles ao nosso redor, especialmente por aqueles que estão distantes de Deus. Como Abraão, apresente um pedido a Deus e interceda em favor deles, clamando por misericórdia e salvação. E por fim, nunca subestimemos o poder de um intercessor em uma comunidade. Você pode sentir que é apenas uma pessoa, mas quando alinha seu coração com o de Deus e clama a Ele com fé, coisas incríveis podem acontecer. O avivamento pode vir. Vidas podem ser transformadas. A história pode ser feita. Então vamos nos comprometer a ser esse tipo de pessoa. Ousada, humilde e persistente na oração. Vamos nos colocar na brecha por nossas famílias, nossas comunidades e nossa nação. E vamos confiar que o Deus que atendeu aos clamores de Abraão por Sodoma é o mesmo Deus que ouve e responde aos nossos clamores hoje. Ao encerrarmos, reserve alguns momentos para refletir e orar. Há alguma situação em sua vida que parece impossível? Apresente-a diante do Senhor, lembrando-se de que nada é difícil demais para Ele. Há pessoas em seu círculo de influência que precisam da misericórdia e da salvação de Deus. Interceda por elas em oração, levantando-as diante de Deus com compaixão e fé. Que possamos ser um povo que, como Abraão, ousa se colocar diante do Senhor e clamar por misericórdia. Que possamos ver impossibilidades se transformarem em possibilidades pelo poder do nosso Deus. Amém.